Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse 18º dia da nossa mistagogia, uma preparação para o nosso Pentecostes. Estamos em muito boa companhia nessa semana com São Clemente de Alexandria. Vamos ver o que ele vai nos falar, então, no dia de hoje? São Clemente hoje vai nos falar sobre o vinho sagrado da Eucaristia. Vamos a ele. A videira sagrada produziu o cacho profético. O grande cacho, a palavra, foi machucado por nós. Pois o sangue da uva, isso é a palavra, queria ser misturado com água, pois seu sangue é misturado com salvação. São Clemente está fazendo aqui um paralelo com Jesus, a palavra de Deus, a uva e o vinho da Eucaristia. O vinho da Eucaristia é antes o vinho que veio da fruta, a fruta que veio de uma árvore. Mas se para essa fruta se transformar no vinho, que é consagrado, ele foi amassado, pisado, machucado, espremido, para que tirasse todo o sumo que a fruta trazia dentro dele. A mesma coisa aconteceu com Jesus por nós. Ele também foi espremido, machucado, pisado, açoitado, para tirar o sangue precioso que nos é dado na Eucaristia. Mas São Clemente diz esse sangue tem que ser misturado com a água. A água simboliza todos nós. Ele, que é Deus, veio ao mundo para representar a todos nós, homens. Ele traz em si também, junto com a sua divindade, a sua humanidade. Ele se faz semelhante a nós. Então, ele quer ser misturado com a água. Ele não quer viver numa redoma, ele quer nos chamar de amigos. Ele quer caminhar conosco, nos falar, chamar pelo nome, conversar com a gente à beira das fogueiras da vida, que hoje em dia é muito mais o silêncio do nosso quarto, quando a gente desliga a televisão. Ele quer estar participando da nossa caminhada até a padaria, da nossa correria para arrumar as coisas da casa. Ele quer estar conosco o tempo inteiro. E o sangue do Senhor tem uma função dupla, pois existe o sangue da sua carne, pelo qual somos redimidos da corrupção, e há o sangue que é espiritual, pelo qual nós somos ungidos. Ou seja, na Eucaristia ele nos dá o sangue da sua carne, que nos alimenta. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, não morrerá, mas terá vida eterna. Mas ele, ao mesmo tempo, é o sangue espiritual que nos une. Tal como o sangue do Cordeiro ungiu os portais das casas, para que o anjo da morte, ao passar pelo Egito, preservasse os primogênitos, nós também somos ungidos pelo sangue de Jesus, marcados para sermos preservados da morte. Beber o sangue de Jesus é participar da imortalidade dele. O Espírito é o poder da palavra, pois o sangue é o poder do corpo. Então, pelo ensinamento, pelo conhecimento, ele alimenta o nosso espírito. Pela Eucaristia, ele alimenta o nosso corpo espiritual. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando o vinho é misturado com a água, o mesmo acontece com o espírito e o homem. É a mistura do vinho e a água nos nutre pela fé. Tanto quanto o espírito nos conduz à imortalidade. O que São Clemente está nos dizendo aqui é que aquele povo que foi salvo da escravidão do Egito foi preservado da morte pelo sangue que foi aspergido nas suas águas. Mas
Ele passa pelas águas e tem que caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Nós, com o sangue de Jesus que jorrou do seu corpo aberto naquela cruz, somos aspergidos com seu sangue com água. Somos então marcados para a eternidade. Pelo batismo atravessamos as águas e então precisamos ser alimentados pela jornada no deserto rumo à casa Pai, a terra prometida. Isso é a Eucaristia. Então, aqui temos o perfeito paralelo que São Clemente estabelece entre a primeira Páscoa dos judeus e a Páscoa que cada um de nós é chamado a viver em Jesus Cristo. A mistura de ambos, da água e da palavra, é chamada Eucaristia, o renomado e glorioso presente. E aqueles que o recebem fielmente são santos tanto no corpo quanto na alma. Pois é a vontade do Pai que o homem, ele mesmo composto por Deus de corpo e alma, esteja misticamente unido ao Espírito e à Palavra. Então, pela Eucaristia, tanto somos libertos da morte, quanto fortalecidos para viver a vida. Bonito isso, né? Verdadeiramente, o Espírito se junta à alma que depende dele, e a carne é unida à carne para quem a palavra se tornou carne. Ou seja, pela Eucaristia, a nossa carne se torna uma só carne com aquele que se fez carne para nós na Eucaristia. Então, ao recebermos a Eucaristia, recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Não de um Jesus morto, mas de um Jesus vivo, que permanece vivo. Então, não estamos praticando canibalismo, porque o canibal ele mata para se alimentar. E ao recebermos o corpo de Jesus, mais do que recebermos alguém que está vivo, recebemos alguém que nos dá a própria. Para rezarmos, então, aqueles que recebem fielmente a Eucaristia são feitos sagrados, tanto no corpo quanto na alma. Às vezes a gente se esquece disso. E entendemos a Eucaristia apenas algo como vai salvar a nossa alma, mas ele é para salvar o nosso corpo também. Então, se você comungou, tenha muito respeito pelo seu corpo, o templo que já era templo do Espírito Santo desde o seu batismo, mas que com a Eucaristia se faz morada do próprio Cristo quando você comunga. Beber o sangue de Jesus é participar da sua imortalidade. Então, não beba desse sangue e semeie a sua perda dessa salvação que ele conquistou para você. Seja imortal. Viva essa salvação. Valorize essa Eucaristia. Deixe esse Jesus se revelar para você. E não tenha medo de se revelar para ele também. A carne é unida à carne para quem a palavra se tornou carne. Ele está fazendo um paralelo aqui ao primeiro capítulo do Evangelho de São João. E o Verbo se fez carne. Então, a palavra de Deus se fez carne, se fez homem, habitou no meio de nós. E esse homem, essa carne, se faz alimento para que nós possamos participar da sua divindade também. Para você guardar no seu coração, meu irmão, o cálice da bênção que abençoamos é a nossa participação no sangue de Cristo. Você não pode, então, comungar e continuar a mesma pessoa que era. Você não pode comungar e continuar a falar mal do padre, ou falar mal do seu coordenador de pastoral, ou falar mal do Ministério de Música,
ou da pessoa que estava assim ou assado, né? Comungar tem que mudar você, porque a comunhão te faz um com Cristo. Então tenha muito cuidado do que você faz ou leva Jesus a participar na sua vida. E finalmente, para você praticar, a Eucaristia é nossa fonte de alegria. Da próxima vez que formos atingidos por tristeza, por depressão, por ansiedade, devemos nos lembrar de como Deus se faz próximo de nós pela Eucaristia e nos mantém próximos dele, tal como a mãe que guarda o filho pequeno. Se Jesus está ao nosso lado, como podemos deixar a tristeza, a depressão, a ansiedade vencer? O nosso Deus é o Deus da vida. Se bebemos desse cálice, estamos participando da salvação que ela nos traz. Vinho traz alegria, traz vida. É isso que ele quer que a gente viva. Amém? Nos vemos amanhã, o 19º dia da nossa meditação.